Ó Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam no céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Continuação dos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 1, número 19. A vítima inicia a fazer o seu ofício, ligando-se às penas de Jesus Cristo, adornado com a coroa de espinhos, em reparação dos pecados, especialmente a soberba. Começa a inanição de Luísa. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso acontecia, eu achava que poderia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com a coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue, e dirigindo-se a mim, disse: Filha, vê o que me fazem os homens nestes tristes tempos? É tanta a sua soberba que infestaram todo o ar, e é tanta a peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até ao meu trono no império, lá nos altos dos céus. Fazem de tal modo que eles mesmos fecham a si o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão sufocados, estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que fazem a mim. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda ela era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu aceitava. Eu me senti tão aniquilada, sentia tais penas pelas ofensas que lhe são feitas, que me sentia destroçar o coração, e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez e introduziu sobre a minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? Então era uma experiência mística que Luísa estava a passar com Jesus, não é? Ela revela em outros capítulos que muitas das vezes ela se encontra fora de si mesma, fora do seu corpo, não é? Na presença de Jesus, só com a sua alma, não é? E acontece muitas vezes Jesus, por exemplo, retirá-la, né? Levar a sua alma para ir visitar o céu, já levou-a para ir visitar o inferno, já levou-a para ir visitar o purgatório. Então, são experiências místicas que acontecem, não é? O mistério de Deus muito grande. O seu corpo repousa onde está, né? Na sua cama, no seu quarto, mas então o espírito, não é? A sua alma vai com Deus e Deus faz ela ver muitas realidades. E então essa coroação de espinhos aconteceu assim também.
Jesus levou, não é, sua alma para uma outra dimensão e ela sai fora de si, não é? Por isso que ela aqui diz: quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? Quer dizer, sua alma volta para o corpo, ela tem noção da realidade, né, no tempo presente, está acordada e sente realmente as dores daquilo que aconteceu com ela enquanto Jesus levou a sua alma para poder fazer então essa experiência da coroação de espinhos, né? Jesus colocou os espinhos, a coroa de espinhos na cabeça dela para ele sentir um pouco de alívio, não é? De tanto sofrimento. Jesus pede permissão a ela e ela aceita aliviá-lo em seus sofrimentos, e então ela experimenta, não é? Essa coroação de espinhos, mas tudo misticamente falando, e a sua alma fora do seu corpo, não é? Mas quando, no entanto, ela volta, a alma volta para o seu corpo, ela tem essas dores reais. Ela sente verdadeiramente as dores, não é? Aquilo que aconteceu somente na sua alma, né? Uma realidade mística, transcendental, não é? Uma realidade que nos transcende, não é? Uma dimensão espiritual daquilo que o Senhor faz, não é? Com pessoas escolhidas, que fez com muitos místicos, não é? Místicas na nossa igreja, que viveram essa realidade, não é? Com Jesus. Então Jesus tem esta maneira de agir com alguns escolhidos, não é? Cada um vivendo, experienciando a realidade daquilo que o Senhor quer, não é? Que Ele faz com cada um, com cada uma, conforme é da sua vontade, conforme Ele quer, não é? Então cada um tem ali a sua experiência com o próprio Jesus. Então a Luísa, continuando aqui, ela diz: a cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que sentia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca, aqueles espinhos sentia-me penetrar até na boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E ficava às vezes 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando, de algum modo, se atenuavam as dores, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. Ela voltava a sentir as dores. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. No início, isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida, na medida em que, naquele estado de dormência, me tinham sido comunicadas as penas. Assim ficava mais ou menos dorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, que a família trabalhava no campo, não é? De um senhor importante, e eles iam lá no campo então fazer esses trabalhos, prestavam trabalho, não é? A esse senhor que deu o emprego ao pai da Luísa, não é? E a família ia trabalhar para o campo. E ela muitas vezes ia também. Então, mas como estava nesse estado, não é? Com tantas dores e sem poder comer, então a família tinha conhecimento que ela não tinha, pensava que não tinha vontade de estar no campo, não é? Quando na verdade estava a acontecer essa realidade. Estava a experimentar, não é? As dores de Jesus através da coroa de espinhos. Ela diz aqui, quando a família via, não é?
que ela não comia, atribuíam a um capricho. Diziam então que era um capricho dela, não quer comer por um capricho. E naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. A minha natureza queria ressentir-se disto, porque via que não era verdade o que eles diziam. Mas o Senhor não queria este ressentimento. E eis como aconteceu. Este capítulo fica por aqui e no próximo capítulo vamos então ver o desenvolvimento, a continuação, não é? Destes acontecimentos. Bem-haja, Deus abençoe a todas, a todos. Jesus, eu confio em vós, divina vontade, reina na minha vontade. Amém.